Temos falado sobre Karma Yoga e Jnana Yoga, duas das práticas que Krishna apresenta a Arjuna. Temos considerado as duas como meios para atingir algum lugar que queremos chegar. Mas o que é este lá que estamos tentando alcançar? Deveremos falar sobre esse lá, sobre o que, para dar um nome. Chamamos de Brahman, que é a luz interior, que é o uno do universo. Mas existe uma situação difícil nisso tudo. Estamos tentando falar de alguma coisa que pela sua própria natureza não pode ser falada, não pode ser dita e não pode também ser murmurada. Mesmo ao lhe dar um nome, chamando-a de Brahman, estamos tentando dar uma forma ao sem forma, embora no minuto que assume uma forma, não é mais o sem forma. Rantit disse, um Deus definido é um Deus confinado. Uma situação interessante e difícil. Aqui estamos nós, tentando nos desembaraçar dos nossos apegos, as nossas formas de pensamento e a nossa descrição daquilo que almejamos nada mais é do que outra forma de pensamento. Qualquer rótulo aplicado a Brahman está errado. Qualquer atributo a qualquer forma está errado. Isso abrange até as noções mais sutis como vácuo ou vazio. No cântico tibetano temos Gate, Gate, Paragate, Parasangate. Ir além até do conceito de além. Isso é Brahman. Ramakrishna disse que a única coisa que não pode ser corrompida pela língua do homem é Brahman, porque o Brahman realmente não pode ser falado. Podemos falar sobre ele, mas estaremos falando de um plano sobre algo que está em outro plano, que em sua própria natureza é completamente diferente de tudo que pode ser comentado. Um nome ou uma palavra pode ser um ponto de referência, mas nunca definição da coisa em si. Por falar nisso, devemos notar que a palavra Brahman é utilizada em duas maneiras diferentes no Gita, referindo-se a dois aspectos diferentes de Deus. Um deles, o aspecto sem forma, e o outro, aquele aspecto que cria forma. A mesma palavra é utilizada indiferentemente para ambos. Por isso precisamos distinguir qual a maneira como a estaremos usando. No caso, falaremos somente sobre o aspecto sem forma de Brahman. Embora não possamos definir isto que chamamos de Brahman, talvez possamos acessar uma experiência mergulhando em um tipo de descrição coletiva dele. Existem místicos em todas as tradições que visitaram esse plano e depois tentaram transmitir alguma coisa. E embora não possamos conceituar Brahman, nossas mentes podem tentar imaginar como seria através dessas descrições. O Tao Te Ching é um exemplo desse tipo de descrição mística. Uma expressão bela e pura da experiência. Vem através de uma cultura diferente. Por isso não usa a palavra Brahman, mas podemos sentir que está se referindo exatamente à mesma coisa. Por falar nisso, existe uma história sobre como o Tao Te Ching foi escrito. A história é provavelmente apócrifa. Duvido que tenha realmente acontecido dessa maneira, mas é boa. Disse que o responsável pela biblioteca em Pequim estava indo para casa para morrer. Era um homem já muito idoso. Quando ele chegou na fronteira entre a província da sua casa e o local que estava deixando, os guardas o impediram dizendo, você tem de pagar uma taxa para atravessar essa fronteira. E ele respondeu, como posso pagar? Não tenho nada. E eles perguntaram, bem, o que você fez nessa vida? E ele respondeu, era bibliotecário. E eles disseram, vá e sente debaixo daquela árvore, e escreva tudo o que aprendeu, e deixe conosco. Esse será o seu pagamento. Então ele se sentou e escreveu os 81 versículos do Tao Te Ching. Temos no versículo 14, eles o chamam de evasivo e dizem que o olhamos, mas que ele nunca é visto.
Dizem que, na verdade, é extraordinário, já que o ouvimos, mas sem um som. Sutil eles o chamam. E dizem que se pode aprendê-lo, mas nunca tocá-lo. Essas três reivindicações perfazem somente uma, que está além de toda resolução. Ao nascer, não ilumina. Ao se pôr, não traz a escuridão. Ele atinge até aquele estado sem nome que existiu antes da criação. Isso foi escrito por alguém que conseguiu chegar o mais próximo possível de expressar a essência de Brahman. Temos também Janeshvar, de quem citamos a passagem abaixo. Ele foi uma pessoa interessante. Lembrava um trapaceiro. Por exemplo, houve um momento em que surgiu uma dúvida se ele era um impostor. Alguns dos sacerdotes o acusavam de ser uma fraude e vieram até ele para confirmar a suposição. No teste, lhe pediram que recitasse algumas passagens obscuras dos Vedas para eles. Janeshvar disse, bem, até um animal bobo pode fazer isso. E foi até um búfalo que estava, por acaso, próximo da água no pátio e o fez recitar os Vedas para os sacerdotes brahmanes. Isso pareceu convencê-los. Os escritos de Janeshvar são muito poéticos em suas descrições de Brahman. Ele diz, Brahman, embora existente em formas sujeitas à mudança, não sofre mudanças. Parece ter mente e órgãos dos sentidos, mas assim como a doçura em um torrão de açúcar, não está na sua forma. Esses órgãos dos sentidos e qualidades não são Brahman. É ao mesmo tempo conhecimento, aquele que conhece aquilo que deve ser conhecido, sendo o meio pelo qual o objetivo é atingido. Um místico sufi utilizou uma imagem similar quando disse, peregrino, peregrinação e estrada eram todos eu mesmo indo para mim, e a minha chegada em mim mesmo na minha porta. Ramana disse, se for dito que a liberação é de dois tipos, com forma ou sem forma, digo que a extinção das duas formas de liberação é a única liberação verdadeira. Os místicos da ciência ocidental têm a sua própria experiência baseada na mente racional. Na década de 70, estive em uma conferência que foi organizada por John Lilly e Alan Watts, onde um grupo nosso teve a oportunidade de estar com D. Spence Brown, um cidadão muito pitoresco da Inglaterra. Era membro graduado de Oxford, mestre em xadrez e escritor esportivo. Tinha também uma firma de engenharia e era empregado de uma companhia de estrada de ferro britânica designada para montar um programa de computador para determinar se o número de carros de carga da ferrovia que entrava em um túnel era o mesmo que saía do túnel. Queriam ter certeza desse dado. Acho que por motivos óbvios. Brown fez o programa e ele funcionou. Mas ao resolver o problema, ele se viu utilizando números imaginários. E quando seus colegas no sistema ferroviário britânico souberam, ficaram apreensivos, porque seus vagões fechados pareciam terrivelmente reais para eles. Então, para convencê-los, Brown começou a montar uma sequência lógica com a qual a companhia ferroviária ficaria satisfeita, indo desde os carros de carga, entrando e saindo do túnel, até o que seria o início da sequência. Bem, ele começou a retroceder, até chegar ao início do universo. E a partir daí escreveu um livro chamado Laws of Form. Mas no livro, em vez de iniciar da maneira como começara na companhia ferroviária, ele partiu do extremo oposto. Então, na primeira página, disse que no início não existia nada, e que a primeira coisa que devemos fazer é formar uma distinção. Traçou uma linha descendo pela página para fazer uma distinção entre o estado diferencial e o estado não diferencial. Esse foi o primeiro ato. Após ter feito aquela bifurcação, ele, então, com mais algumas suposições, montou todo o universo. Mas então, em uma nota de rodapé, uma nota bem interessante, ele disse que, naturalmente, para fazer a primeira distinção,
você deve ter algum tipo de sistema de valores sobre o qual irá diferenciar isto daquilo, como mais escuro, mais claro, melhor, pior, direita, esquerda, tudo. Então disse, e como naturalmente, antes que a primeira distinção fosse feita, não havia um sistema de valores sobre o qual fazer a primeira distinção. Na verdade, a primeira distinção nunca foi feita. Portanto, esse livro foi escrito para descrever um universo que existiria se a primeira distinção tivesse sido feita. Bem, se você conseguir lidar com essa nota de rodapé, você já atravessou a porta para chegar a Brahman. Se falhou, bem, você continua apegado. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.